O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostrais para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo da Quaresma, tempo em que a Igreja nos convida a buscarmos uma profunda busca pela conversão, por uma profunda renovação interior dos nossos corações. Nesse terceiro domingo, nós deparamos com os judeus que ficam escandalizados, chocados com a atitude de Jesus dentro do templo. Jesus, ele entra no templo e vê que a casa de Deus se tornou, infelizmente, uma grande casa de mercado, como se fosse lá o Mercadão do Porto, né? Você entra, um monte de gente vendendo as suas mercadorias. Mas o que mais deixa esses judeus escandalizados não é o fato de Jesus chegar lá todo agressivo e expulsar todo mundo, mas o que ele disse: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Ou seja, Jesus chamando a Deus de Pai. E isso foi um escândalo. Os judeus, como sempre, eles pedem a Jesus um sinal. E Jesus diz o seguinte: destruí esse templo, em 3 dias eu o levantarei. Os discípulos não compreenderam o que Jesus estava dizendo e ainda responderam: nosso Senhor, 46 anos foram precisos para construir esse santuário. Você vai construir ele em 3 dias? Você está doido, você está fora da casinha, como dizem alguns por aí. Mas eles não compreenderam aquilo que nosso Senhor estava dizendo. Eles queriam um sinal. Que sinal? Que Jesus era Filho de Deus, que Jesus era o Messias, e Jesus deu esse sinal. Ou seja, ele estava se referindo à sua ressurreição. Somente o próprio Deus que pode ressuscitar-se. Então eles não compreenderam. Mais tarde,
depois que esse evento da ressurreição acontece, que os discípulos vão se recordar desse episódio, do que nosso Senhor queria dizer ali. Pois bem, em vários momentos, quando Jesus se deparava com os judeus, com os fariseus, com os mestres da lei, ele sempre se deparou com aquela resistência, com aquelas pessoas que infelizmente ele não conseguiu agradar, com aquelas pessoas que infelizmente não se converteram. Mas por que isso acontecia? Por que isso acontece ainda hoje no nosso tempo? A resposta é muito clara: por causa da dureza dos nossos corações. E por que muitas vezes o nosso coração é duro, o nosso coração é fechado à graça de Deus? Porque falta em nós duas virtudes. Primeiro é a virtude da humildade, segundo é a virtude da fé. A humildade, como nos ensina Santa Teresa de Ávila, consiste em viver na verdade. Ou seja, eu preciso reconhecer a minha pequenez, a minha miséria que eu sou, para reconhecer a grandeza de Deus. Nós temos que voltar lá para a quarta-feira de cinza, quando a igreja impõe sobre as nossas frontes as cinzas, dizendo aquelas palavras: lembra-te que és pó e ao pó voltará. Ou seja, sem a graça de Deus, nós não somos nada. Como dizia São José Maria Escrivá, nós não passamos de um pratinho cheio de cinzas. Então isso é a virtude da humildade, é nós reconhecermos a nossa pequenez, para assim reconhecer a grandeza de Deus. Assim como as crianças dependem dos seus pais, reconhecermos também a nossa total dependência de nosso Senhor Jesus Cristo. Então era isso que faltava nesses judeus, nesses fariseus e mestres da lei, a virtude da humildade. Porque senão, meus irmãos, Jesus passa e a gente não enxerga. É aquilo que dizia Santo Agostinho: tenho medo de Deus que não passa e não volta mais. Muitas vezes Jesus está passando na nossa vida e nós não conseguimos enxergar por falta dessa humildade. E é impressionante que a pessoa orgulhosa, soberba, vaidosa é um grande cego. Ele não consegue enxergar a realidade do jeito que elas são, porque ele passa a enxergar a partir de si mesmo, das suas convicções, das suas ideologias, nunca de acordo com a verdade que é de Deus, a verdade que é o próprio Cristo. E uma vez humilde, vem aqui a virtude da fé. A fé, como nos ensina São Paulo, é o modo de nós vivermos as realidades celestes, aquilo que nós não conseguimos enxergar. O que me faz acreditar que Jesus está dentro desse sacrário? Se humanamente vocês pararem para pensar, a gente ri, gente, como que pode um Deus estar num pedaço de pão? Mas por meio da fé nós cremos que no momento da consagração é Jesus que está presente no pão, é Jesus que está presente no vinho. Isso é fé. E o que vai me fazer dobrar o meu joelho diante de Jesus Eucarístico é a humildade. Então, para vocês verem, são duas virtudes que caminham juntas. Sem contar que a humildade é a base da vida espiritual. Sem humildade não tem nada. Sem fé a gente não cresce. Sem fé não agradamos a Deus. Sem fé nós não entraremos no reino dos céus. Interessante também que, assim como nos disse a segunda leitura, os judeus pedem sinais milagrosos. Olha só, mais uma vez pedindo sinal. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, nós quem? Os cristãos. Pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. É interessante que quando a gente se depara com um doente, a gente vai rezar, vai procurar fazer o possível, para Deus curar aquela pessoa, mas a nossa primeira preocupação é curar a alma daquela pessoa. A doença, do pecado que pode matar a alma dela, essa é a nossa primeira preocupação. Quando nós nos deparamos com uma pessoa faminta que está passando fome, não é para ajudar, não, a gente ajuda, a gente faz de tudo, mas a nossa maior preocupação é a fome espiritual, é a fome que aquela pessoa tem de Deus, que às vezes o nosso coração vive numa fome, numa sede, a gente procura saciar em tantas coisas, em tantos prazeres, e aquilo não sacia de verdade, a gente vai se afundando e a coisa não para. Por quê? Porque o nosso coração foi criado para amar a Deus, não é para fazer a nossa vontade e afundar nos prazeres da carne. Só para ficar um pouco mais claro, vou contar para vocês um episódio. No século XIX, na Espanha,
viveu um grande filósofo chamado Juan Donoso Marquês, um filósofo muito culto, que fazia parte do parlamentarismo da Espanha, era considerado o maior pensador da Espanha, um dos maiores do século XIX e o maior orador também da Espanha. Quando chegava o domingo, ou dia de preceito, ele abandonava a capital e ia participar da Santa Missa numa capela, numa aldeiazinha afastada. E lá naquela missa, Donoso participava da missa bem piedoso, rezava, participava da missa inteira de joelho, e o momento que o padre estava fazendo homilia, ele prestava muita atenção, ele que era um homem tão culto. Um amigo, vendo aquela cena, perguntou para ele: Donoso, você é o maior pensador, maior orador, muito mais do que esse padre. Por que você fica escutando ele com toda essa atenção que você tem? E Donoso simplesmente respondeu para o amigo: pode ser que eu saiba mais que esse padre. Ele não afirma que ele sabe. Pode ser. Talvez possua mais eloquência, mas ele tem uma coisa que eu não tenho. É o representante da autoridade da palavra de Deus. Quando ele fala, é Deus quem fala, e suas palavras são sempre, têm o segredo de comover-me e tornar-me melhor. É isso que eu procuro. Olha um exemplo de pessoa humilde e de uma pessoa que tem fé. Apesar de ser grande, de ser uma pessoa intelectual, ele ainda se fazia pequeno para ouvir aquilo que o padre tinha a dizer. Que ele, por meio da fé, ele acreditava que o padre era o representante de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Independente da formação que nós temos, independente do cargo que nós ocupamos, nós precisamos trilhar o caminho da humildade. Se nós não formos humildes, assim como esses judeus, como esses fariseus, nós não reconheceremos a presença de Jesus na nossa vida. Nós não iremos ter essa vida sobrenatural. É o maior drama que uma pessoa pode passar, penso eu, é isso. A pessoa só pensa como a carne, ela nunca pensa como Deus. Por exemplo, às vezes a gente escuta algumas pessoas: ah, aquela mulher ali tem que fazer laqueadura, vai ter bastante filhos para quê? Então é uma pessoa que pensa como o mundo, ela não pensa como Deus, ela não pensa movida pela fé, ela não tem a esperança, ela não crê na providência divina. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos, a partir dessa liturgia, trilhar esse caminho da humildade. Vamos reconhecer a nossa pequenez para reconhecermos a grandeza de Deus, a sua ação na nossa vida, e vamos pedir também a Jesus que Ele aumente a nossa fé, que Ele aumente a nossa fé na sua onipotência. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.